Outro tempo, sim, eu vejo que o tempo era mudado, hoje está tudo diferente. O tema de mudança de clima tem a ver com as mudanças do sistema climático que estão ocorrendo em função de atividades humanas. Por exemplo, uso de combustíveis fósseis para o transporte, nas indústrias para gerar energia, para movimentar as máquinas, caldeiras nas indústrias, com a transformação de florestas em áreas agrícolas ou de pastagens para pecuária, geram gases de efeito estufa, que então estão se acumulando na atmosfera e mudam o regime de chuvas, muda a temperatura, porque o planeta está se aquecendo, isso então vai causando uma série de transformações no sistema climático. Quanto mais carro existe, mais a poluição aumenta. Acho que se reduzisse mais esse gás para diminuir mais a poluição que eles causam com os gases dele, acho que diminuiria mais a evolução do efeito estufa, que é um problema sério na natureza. No planeta inteiro já se verificou que os pobres, embora não tenham sido os causadores da mudança do clima, são os que vão mais sofrer. Elas têm menos ativos para poder enfrentar essas situações inesperadas. Tem maior dificuldade de lidar com consequências, por exemplo, de enchentes como as que ocorreram ou no Maranhão em 2009 ou em Santa Catarina em 2008. Elas não têm geralmente um emprego formal que permite que elas possam ter algum acesso a um serviço, a uma política pública, em caso de perder toda a sua vida. Enfim, elas estão em condições que as tornam mais vulneráveis no sentido que elas estão mais afetadas do que qualquer outra pessoa em geral. Grupos populacionais que têm mais dificuldade de mudar o tipo de atividade econômica. Então, uma família que vive de agricultura de subsistência ou a pequena agricultura familiar, as pequenas propriedades, não têm, às vezes, capital para investir em mudança de maquinário, em mudança, inclusive, do tipo de cultivo que eles fazem. Enquanto que uma empresa do agronegócio simplesmente muda do Rio Grande do Sul para Goiás e muda em vez de plantar trigo, planta soja e continua tendo lucro. Chuva era muita, eu digo, há 70 anos atrás, aqui, que nem todas aquelas tradições, tinha umas 4, 5 cada farinha. Funcionava direto, o povo plantava muita mandioca, muito feijão, que dava, né? O cara plantava uma tarefa de mandioca aqui e tirava 100 sacos, 200 sacos de farinha. Plantava um salaminho de feijão que chama 10 quilos, tirava 10, 15, 20 sacos, né? Hoje o cara planta 10 quilos, não tira 1 quilo, né? As pessoas, principalmente os mais velhos, né? Chamando a atenção assim, para a mudança no ciclo de chuvas e isso tem alterado, assim, por exemplo, tem dificultado muitas vezes os plantios, não só alimentares, mas também para geração de renda, onde as pessoas muitas vezes não têm mais a segurança, os velhos relatando, não têm aquela segurança que tinham antigamente, daquele período onde eles deveriam colocar as sementes ou as mudas no terreno, e sabiam mais ou menos, tinha uma projeção quando você teria o alimento ou o fruto disponível, né? Eu achei que ele mudou para mais quente, né? Que antigamente o sol era mais frio, eu achava, e hoje está muito quente. Mas hoje praticamente está dando menos. A chuva sempre é menos também. A ração para os bichos até que deu bem ainda, mas para o consumo foi pouca. São muitas vezes as mulheres que vão buscar água no açude ou no rio para alimentação, para lavar roupa. Com a seca, essa água vai ficando cada vez mais distante. Então, em vez de elas caminharem 1 hora, 2 horas para buscar água, são 3, 4 horas. Aumenta a carga de trabalho, quer dizer, normalmente a mulher já é que cuida, além de trabalhar, que cuida dos afazeres domésticos, de cozinhar, das crianças, né? Quando a gente fica sem falta de água, né? Aí a gente trabalha mais, aí muda. Acaba atingindo a senhora. Porque tem que apanhar água longe para dar água para o bicho. De qualquer maneira, a gente tem que se adaptar com o clima, mas a gente estranha muita coisa, porque quando era um clima que tinha antes, a gente se sentia melhor. Hoje a gente
planeja às vezes plantar um legume, uma coisa e outra, mas acontece de dar certo e muitas vezes não dá mais certo. Quando a gente fala de adaptação e mudança climática, a ideia é que essas comunidades tenham condições de enfrentar os efeitos, os impactos dos eventos climáticos extremos, mas também de mudar a realidade. Então não é o conceito tradicional de o drama está aí, como é que eu me adapto, né? Eu me adapto porque eu vou morar debaixo de uma lona, já que eu não tenho mais a casa? Você poderia dizer. Adaptação é isso. Saiu da casa que foi destruída pela enchente ou pelo incêndio devido à grande seca e foi morar debaixo de uma lona, né? Isso é adaptar. Mas quando a gente fala de políticas públicas de adaptação, não é isso que a gente quer dizer. A gente quer dizer que elas têm que criar condições para poder enfrentar evento climático, mas também para poder mudar a forma de produzir e consumir para que esse tipo de impacto não aconteça no futuro. Nós entendemos que, na verdade, as medidas de adaptação, elas devem estar ligadas também às medidas de redução de emissões. Então, são dois processos, que é o que eles chamam de mitigação. Esses dois processos da adaptação, que é, né, e a mitigação, eles devem estar andando andando juntos. Nas discussões internacionais se separa muito esse conceito, né? Mitigar no conceito, no entendimento de mudança climática, é o que você fazer para mudar a forma de você produzir e consumir para diminuir as emissões de gases, para, de certa forma, acabar diminuindo o aquecimento global e, consequentemente, evitar esses eventos climáticos extremos. Está ficando agressivo o clima, por esse motivo que a gente roça e corta e já vai queimar e já vai vir tombar com arado com trator, né? Aí de repente vai enfraquecendo e vai crescendo a caloria e não tem conforto aquela terra, nem dá legume bom e vem o clima quente por intermédio das árvores que a gente derruba e queima. Esse daqui é a chorona, né? Não na minha época, né? Mas na época dos meus pais e dos meus avós, eles diziam que aqui entre essas pedras sempre tinha água, né? E era sempre corrente, daqui até no rio ali embaixo. E hoje em dia, por causa do desmatamento, tá degradada desse jeito. Não era muita, né? Mas tinha o suficiente, que sempre essa parte aqui do riacho até lá embaixo era sempre com água. A comunidade hoje já está com um projeto elaborado e vai trabalhar esse ano juntamente com a escola com a recuperação da nascente. Essa área de adaptação, a agricultura familiar é central, porque na lida diária, na relação que o produtor, que o agricultor e a agricultora têm com o meio ambiente, eles foram criando alternativas. E essas alternativas normalmente são alternativas que dependem menos de recursos de fora. Alternativas que usam mais o potencial de cada uma área, de cada terra, de cada ambiente. São alternativas que não dependem necessariamente de muitos recursos, de muito dinheiro. São alternativas que tentam trabalhar com o potencial que a família tem, usando a mão de obra que a família tem. E são alternativas muito adaptadas para aquele tipo de bioma, para aquele tipo de ambiente. Muita gente tem resistência a tratar da adaptação porque acha que você está condenando as pessoas a se adaptarem, a se ajustarem a um fenômeno que elas não tiveram culpa. A responsabilidade principal pelas mudanças climáticas não está entre os mais pobres, não está em países como o Brasil. E são esses os lugares onde os impactos são grandes, né? Serão grandes. Mas a adaptação não quer dizer isso. Ela não precisa ser considerada desta forma. Ela pode ser considerada no sentido de enfrentar os fatores que fazem com que o indivíduo, uma família, uma comunidade sejam vulneráveis. Então, adaptar-se significa enfrentar a desigualdade social.